bom dia. Vamos iniciar a nossa escola dominical. Nós vamos fazer a abertura da nossa escola lendo o Salmo 92. Salmo de número 92. Salmo 92. O Salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são os teus sinais, quão grandes são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Nós vemos até o verso 5, do Salmo. O salmista nos convida a adorar o Senhor com ele. Ele diz assim que é bom cantar e bom louvar o Senhor, cantar e louvar o nome do Senhor. Ele diz anunciar de manhã a sua misericórdia, e diz, e durante a noite a sua fidelidade. Então, lembrando que os profetas disseram, o profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Então, ele fala aqui, anunciar a sua misericórdia. Então, quando a gente acorda, o que o salmista está pensando é assim, a gente acorda, então a gente pensa assim, Deus renovou sua misericórdia, porque Ele me deu mais um dia de vida, E depois, quando chega a noite, ele diz assim, e durante a noite a tua fidelidade. Então aí o salmista olha para trás, o dia todo nós vivemos, passou o dia inteiro, porque Deus prometeu que ia cuidar de nós e Ele foi fiel. Então de manhã a gente agradece pela oportunidade de viver mais um dia, à noite a gente agradece porque Deus nos sustentou todo dia, Que bênção, Bom, esse é o nosso Deus, Em quem nós confiamos, dependemos dEle, colocamos nossa vida nas suas mãos, amém? Nós vamos orar, mas antes da oração eu queria saber se tem algum motivo especial que alguém queria apresentar. Está ali? Pelo meu lado, saúde, direção, saúde e conversão da minha irmã. Tem uma amiga minha também, se o nome dela, pediu para orar por ela. E quero pedir por Marcos. Marcos, seu filho. Isso. Mais? Temos? Para casa, saúde. Saúde, isso. Seu James? Para mim, saúde. Tiago está viajando, Vamos estar orando. Aqui no centro tem mais alguém? Quer? Amém. Isso. Débora? Tá. Naí, isso. É por ela mesmo? Tereza? Eu conheço toda a minha família e tenho saúde, várias pessoas para a minha família que não estão muito bem. Fernando? Eduardo, Pedro, Cristina. Pelo minha avó, ela está. O nome dela é Dalva. Vamos continuar orando, Mais pedidos? Então vamos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, Nossa irmã Eunice, Tita, Regina, está fazendo tratamento, Então vamos lembrar deles nas nossas orações. Queremos também pedir pelos enlutados, Então ontem eu conversei com o Igor e ele falou que Deus está consolando, confortando o coração, Até brinquei com ele, falei assim, não afasta não. Ele falou, não, pastor, de jeito nenhum, não vou afastar não, ficar firme, É isso aí, vamos continuar orando, por eles, Vamos orar também pela família do Dilcinho, da Beatriz, Cleusa, São todos os enlutados, E Cleonice, Aquela menina estava pedindo para o pai dela. Eu esqueci. O Marcelo fez cirurgia ontem, Ele fez uma cirurgia no intestino ontem, então vamos orar para Deus abençoar a recuperação dele, É o pai de Aline. Para Júlio também, pastor? Júlio também fez a cirurgia. Júlio está sentindo dores. Júlio devia, Vamos orar. Não está passando bem. Amém? Então vamos orar então, e depois nós vamos separar o estudo, Então vamos orar.
Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos dá, Senhor, de reunir, ó Deus, como igreja, para te adorar, para te bendizer, Senhor, ó Deus, e reconhecer as tuas ternas misericórdias, Senhor, e a tua fidelidade que é sobre nós, Senhor, todo dia. Ó Pai, queremos nessa hora, então, colocar diante do Senhor os pedidos de oração que foram feitos aqui, irmãos que estão enfermos, precisando, Deus, de um mover especial do Senhor, do consolo, Pai, para os enlutados, ó Deus, e também, Senhor, um toque do Teu Espírito, Senhor, no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que só fazem parte da nossa família e que precisam, ó Deus, ouvir a Tua voz, Senhor, e atender o Teu chamado, Pai, e fazer parte, Senhor, do grupo daqueles que Te servem. Ó Deus, nós oramos por eles, clamamos, Senhor, pela vida deles e pedimos a Tua assistência, a Tua misericórdia também, Senhor, sobre eles. Também pedimos, ó Deus, abençoa, Pai, nossa igreja, dá-nos, Senhor, Tua graça, Teu sustento, abençoa a liderança da nossa igreja, Senhor, fortalece, ó Deus, cada irmão, cada irmã, ó Deus, e também aqueles que estão frios, ó Deus, estão distantes, que o Senhor possa também tocar no coração deles, ó Deus, trazê-los, Senhor, de volta para a Tua casa, para Te servir, para Te adorar, ó Deus, para Te bendizer. Obrigado, Senhor, também por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Tua misericórdia, Senhor, sobre nossa vida, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, especialmente, Senhor, das bênçãos espirituais que tem alcançado, Senhor, nossas vidas. Assim nós Te bendizemos, Senhor, e Te louvamos e oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos separar então para o estudo? Então as crianças e até os jovens, né, poderão sair, e os adultos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, vamos ler até o verso 15, tá? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Do primeiro versículo até o versículo de número 15. Amém? Desse diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis, muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim,
estou pronto a anunciar também o Evangelho a vós outros em Roma. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Romanos e nós dissemos que nós vamos estudar a carta versículo por versículo, né? Então, por isso, nós vamos demorar um tempo para estudar essa carta, né? Bastante tempo. A carta é grande, ela tem 16 capítulos, né? E é uma carta extremamente importante e teológica. A importância dessa carta se viu em alguns momentos da história, como homens que foram, através dessa carta, tiveram suas vidas transformadas e mudaram completamente suas vidas, né? Nós citamos aqui Agostinho, citamos o Lutero, né? O reformador Lutero, também citamos John Wesley, né? O líder do movimento de avivamento do século XVIII e início do século XIX, né? No século XIX. Falamos sobre a importância dessa carta e como essa carta mudou a vida desses homens, né? A carta foi escrita, nós dissemos aqui, provavelmente da cidade de Corinto, né? E foi entre aí, o ano de 58, de 53 a 59, mas provavelmente foi no ano de 58, próximo do ano de 58 que a carta foi escrita. A mensagem à igreja de Roma. Essa igreja que estava em Roma não foi uma igreja fundada por Paulo, né? Nós falamos da origem dessa igreja, que provavelmente foi daqueles irmãos judeus que estavam na festa lá do Pentecostes em Jerusalém, né? Logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus, quando Jesus foi para o céu. Logo depois, no dia de Pentecostes, havia uma multidão de pessoas lá, né, de todos os lugares, e havia romanos, judeus romanos, né, que residiam lá e participando da festa, e se converteram naquele dia, no dia lá de Pentecostes, daqueles 3.000 convertidos, os irmãos lembram, né? E aí, provavelmente voltaram para Roma, e a igreja começou, né, com esses irmãos que estavam lá. Mas já havia passado algum tempo, né? E Paulo havia já feito, né, 2 viagens missionárias, e agora estava na 3ª viagem missionária, e Paulo escreve a carta da Macedônia, então lá da igreja, provavelmente da igreja de Corinto, para a igreja de Roma, para falar para os irmãos daquilo que ele queria se apresentar para os irmãos, né? Que ele já tinha ouvido falar da igreja, mas não havia visitado a igreja lá em Roma. E o objetivo de Paulo, ele diz na carta lá, mais no final da carta, nós vamos ler depois quando chegarmos lá, que o desejo de Paulo era chegar até a Espanha, né? E o Império Romano havia pego a parte norte da Espanha, a região da Catalunha, né? E fazia parte do Império Romano. E aí, numa dessas cidades, né, eu até contei para os irmãos aqui, que nós tivemos lá, conhecemos lá, alguns registros lá, históricos, né, e elementos históricos da presença de Roma naquela cidade. E que provavelmente entre a primeira prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo, Paulo teria sido solto e provavelmente teria ido até a Espanha e anunciado o Evangelho também na Espanha, né? Então, o desejo de Paulo era que, chegando em Roma, claro, né, Paulo estava pensando que iria livre, né, para Roma, e que chegando lá em Roma conhecesse os irmãos, e os irmãos ajudassem Paulo, né, subsidiando Paulo, para ele poder fazer essa viagem missionária até a Espanha, né? Então ele escreve a carta para se auto-apresentar. Então está querendo dizer assim, é isso aqui que eu creio, é isso que eu estou anunciando, pregando, né, essa mensagem do Evangelho, e eu quero anunciar isso também lá na Espanha, para conseguir entre os outros lá da Espanha pessoas, né, chamar pessoas para o Evangelho de Cristo. E aí então, se vocês me ajudarem, eu vou fazer essa viagem missionária. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja ao escrever essa carta. O conteúdo da carta, irmãos, nós vimos aqui desde o princípio, né, nos primeiros versos aqui, Paulo falando sobre o Evangelho, sobre o seu chamado, né? Como que Deus o chamou para o Evangelho, como Deus o chamou para ser apóstolo. E aqui nós falamos algo importante do apostolado de Paulo, né? Paulo foi o 13º apóstolo, né? Então nós fizemos a diferenciação aqui
do apóstolo daqueles que conviveram com Cristo, e os apóstolos aqueles que foram enviados, né? Então nós vimos que dos 12 apóstolos, Judas se perdeu, né? E aí morreu. Na escolha de um novo apóstolo, lá em Atos, no capítulo 1, a escolha caiu sobre Matias, né? E aí nós não soubemos mais nada sobre Matias, não tem mais nada escrito. Aí depois, no capítulo 9 de Atos, Paulo é chamado, né, por Deus, e ele é chamado para ser apóstolo, e ele se considerou como um dos 12, porque o requisito para ser um dos 12 apóstolos era que tivesse visto Cristo, né? Então fosse testemunha ocular, tivesse visto Jesus, tivesse ouvido a palavra da sua boca, da boca de Jesus, né? E que tivesse sido chamado por Jesus. Então, para ser um dos 12 apóstolos, né? Por isso, então, Paulo diz: olha, eu ouvi, né, na minha conversão, eu ouvi a palavra da sua boca, e eu vi a mensagem do chamado para ser apóstolo, para ser enviado aos gentios, né? Então Paulo diz: eu sou verdadeiramente apóstolo, um do grupo lá. Então eu sou o 13º do grupo, né? Dos 12 apóstolos estavam lá, eu vim como um fora de tempo, mas eu sou apóstolo. Paulo disse isso e defende seu apostolado quando escreveu a carta aos Coríntios, né? Dizendo assim. Mas o termo apóstolo também significa enviado. A palavra quer dizer assim, alguém que é enviado para uma terra distante. E aí, nesse caso, outros, né, que vieram depois dos 12 apóstolos e receberam esse chamado de Deus para ser enviado para um lugar distante, também foi considerado apóstolo, como o Barnabé, né, que foi também na primeira viagem missionária com Paulo, e ele era chamado também de apóstolo, né? Porque foi enviado pelo Senhor, e foi o Espírito Santo que os chamou e os consagrou para essa obra, para essa tarefa, né? Então Paulo diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz: não foi pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. E a razão de ter sido chamado, Paulo deixou claro que ele foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios, né? Então nós definimos também aqui quem que era gentio. Na visão dos judeus, gentio era todo aquele que não era judeu, que não era de nascimento, né, do povo judeu. Então qualquer pessoa que não fosse judeu era considerado gentio. Então Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho entre os gentios, e ele diz que os irmãos de Roma se encaixam nisso, né? Porque como eles são italianos, né? Não são judeus, então ele diz assim: então Deus me enviou para pregar o evangelho entre vocês, entre os gentios, né? E aí ele está escrevendo essa carta para eles também e falando a respeito disso. E o evangelho que ele ia pregar, ele disse aqui na carta que é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse que ele veio em carne, e também foi confirmada, né, a sua deidade, ou seja, confirmado que Jesus era Deus por meio da ressurreição dos mortos. Primeiro, segundo a carne, ele dizia, veio da descendência de Davi, mas segundo o Espírito, ele era eternamente Filho de Deus, né? E ele não foi declarado Filho de Deus, mas ele foi confirmado como Filho de Deus, né? Então a diferença, né? Deus não pegou Jesus humano e declarou Jesus Filho, não. Deus pegou Jesus humano, que foi morto, né, e sepultado, e confirmou que Jesus era Filho de Deus por meio da ressurreição. Então a ressurreição, ela não declarou que Jesus era Deus, a ressurreição, ela confirmou que Jesus era Deus, e o Espírito Santo foi quem moveu, né, pelo seu poder a ressurreição de Cristo, né? Então em santidade, na ressurreição dos mortos, quer dizer, por meio do Espírito Santo. E aí nós terminamos aqui, nós paramos aqui, né? Então está aqui no versículo de número 4, né, que diz assim, e foi designado Filho de Deus
poder segundo o Espírito Santo pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Jesus, quando ressuscitou dos mortos, confirmou também o seu senhorio sobre nós, né? Então Ele é o nosso Senhor. E aí diz assim, que foi por meio dele, no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, né? Graça e apostolado por amor do seu nome. Então aqui tem 3 palavras aqui que nós queremos referir e frisar. Primeiro graça, segundo apostolado e depois amor. Então primeiro, Paulo está dizendo assim, primeiro eu recebi graça, para depois receber o apostolado. Isso quer dizer o seguinte, que o apostolado é produto da graça de Deus e não produto dos méritos de Paulo, né? Interessante, não é? Então é a mesma coisa, nós, né? Nós somos santos porque fomos salvos, né? E não fomos salvos porque somos santos. Mesma coisa, a mesma ideia aqui. Ele diz assim, primeiro eu recebi graça, então vem a graça de Deus sobre ele. Então a graça, que é o dom inefável de Deus, veio sobre Paulo. Recebendo a graça, então depois de receber a graça, Deus então o chama. Então primeiro Deus fez o quê? Deus o capacitou com a graça, para depois chamá-lo para exercer o apostolado. E esse chamado, o que ele diz aqui? Esse chamado foi em amor, ou seja, pelo amor, pela bondade de Deus, né? Que Deus fez isso na vida do apóstolo Paulo, né? E aí ele diz assim, por amor do seu nome. E aí ele mostra para que ele foi chamado. Olha aí, versículo 5. Ele foi chamado para obediência por fé, ou seja, obediência pela fé. Então ele recebeu a graça. Depois de ter recebido a graça que o capacitou, Deus o chamou para o apostolado em amor, né, que Deus fez isso, ou seja, por causa do amor de Deus, Ele fez isso, e Ele chamou para a obediência da fé. Então, aqueles que recebem graça, aqueles que são chamados em amor, eles são também chamados para a obediência. Então, nós não obedecemos para recebemos graça, então não é negócio, né? Vamos voltar aqui, né? Então nós não obedecemos a Deus, nossa obediência a Deus não é para recebermos graça, não é para recebermos nada de Deus, mas nós obedecemos porque recebemos a graça. Então a obediência é o que? É a resposta da nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Então, porque Deus nos concedeu a graça e nos chamou para pertencer a Ele, nós agora obedecemos em resposta àquilo que Deus nos deu. Entenderam? Então não há a possibilidade de imaginar, aqui no texto, né, de que a minha obediência a Deus trará resultado bom para a minha vida. Não, é que, como Deus já me deu, já me abençoou, então a minha resposta de gratidão é a obediência, né? Não é? Então assim, por isso, gente, a palavra de Deus diz, né? Ninguém pode dar primeiro a Deus para ser restituído. Tranquilo, gente? Então ninguém vai dar nada a Deus primeiro para que Deus venha depois recompensado, remunerado, né? Então primeiro nós recebemos, e aí por gratidão então nós obedecemos. Por isso que a salvação, irmãos, ela não é resultado de obediência. A salvação se revela na obediência. Voltar a falar de novo. Salvação não é resultado de obediência, mas a salvação se revela, se manifesta na obediência. Então, quem é salvo, obedece, e não quem obedece será salvo. Pastor, mas o pecado não quer dizer que a gente é falho, que peca. O pecado
ele leva para a perdição. Mas no momento que você pede perdão e obedece, peleja para poder pecar, porque eu tenho carne. Aí tem a misericórdia de Deus para a gente continuar obedecendo sem sair fora da linha. Pois é, aí Beta, veja, como que a coisa muda completamente, quer ver? Se uma pessoa está pensando em obedecer a Deus para ser salvo, então ele nunca vai se considerar salvo, porque todo dia vai estar pecando, não vai? Né? Então, por isso que o perdão dos pecados foi concedido na morte de Cristo na cruz, né? Antes mesmo da gente chegar, da gente nascer, né? Quando Cristo morreu lá, né? Morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Então, os nossos pecados já foram pagos na cruz, né? Então, quando nós obedecemos, tentamos viver vida santa e reta, nós não estamos fazendo isso para ganhar salvação, né? Porque senão seria pelas obras, né? Deus já nos perdoou, nós fazemos isso por gratidão à salvação. Aí, gente, isso torna a vida cristã tão mais leve e segura, né? Porque aí eu não preciso duvidar se eu vou ser salvo ou não, né? Então, porque se a salvação fosse resultado da obediência, eu teria que obedecer 100% para ser salvo, né? Mas como ela se revela na obediência, então eu estou dando testemunho que eu sou de Deus, que eu fui salvo através da obediência. Por isso que a obediência tem que caminhar junto, né, com a palavra de que eu sou crente, que eu sou salvo. Então, quando eu sou salvo, eu tenho que caminhar mostrando isso, né? Então, a graça de Deus veio primeiro, depois eu fui chamado, e aí depois que eu fui chamado para a obediência. Então, crente que é crente obedece, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, eu fui chamado para a obediência pela fé. Então, já que Deus me salvou, me deu graça, já que Deus me chamou, Ele me chamou com um propósito. Qual é o propósito? Eu obedecer a Ele pela fé. Por isso que Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, e a ordem que Deus havia dado para Paulo é que ele seria testemunha perante os reis, autoridades de Israel e gentios, né? Ele virou para o rei Agripa e falou: ó rei, eu não fui desobediente à visão. Eu não fui desobediente à visão, então eu recebi na visão o chamado para ser apóstolo e eu não fui desobediente, ele está dizendo. Então ele estava preso ali porque ele estava obedecendo a palavra do Senhor. E depois, lá no final da carta, ele fala assim, que nada, quando estava falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim, em nada eu considero a vida preciosa para mim, conquanto que eu cumpra o propósito, ou seja, a mensagem do Senhor que me chamou para pregar o Evangelho. Então ele falou assim, a vida para mim, ela não tem valor se eu não estiver cumprindo o propósito, se não for para eu cumprir o propósito, se não for para eu cumprir o chamado que Deus me deu, né? E ele falou lá aos presbíteros que ele ia descer para Jerusalém e que nada de bom o Espírito Santo estava falando no seu coração que ia acontecer em Jerusalém. E foi mesmo. Lá ele foi preso, né? E foi levado preso para Roma, né? Então ele sabia, o Espírito Santo confirmou no coração dele que lá ele ia passar por tribulação, ia passar por luta, né? E era a prisão que estava reservada para ele lá quando ele chegasse em Jerusalém. Mas aí ele disse, mas eu não considero a vida preciosa para mim, então, para mim mesmo, né? Ele diz assim, a minha vida é para servir o Senhor, e eu quero fazer isso em obediência por fé. Então, versículo 5, aqui que nós lemos, ele diz assim, que para a obediência por fé entre todos os gentios, ou seja, que era o campo de trabalho de Paulo. Ele diz, eu vou pregar o Evangelho entre os gentios, e é lá que eu vou demonstrar a minha obediência por fé, àquele que me deu graça e que me chamou. Bacana? Bom demais, né? Então, é a visão de Paulo, né? Aí ele fala assim, entre os gentios, e ele olha para os irmãos de Roma e diz, de cujo número também sois vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Ele está dizendo, vocês são crentes, vocês são gentios, vocês são crentes porque Deus também chamou vocês, assim como Deus me chamou
Deus também chamou vocês para viver o Evangelho, né? Para seguir o Evangelho, né? Então esses gentios aí, né? Ou seja, aqueles que não faziam parte do povo judeu, né? Que foram chamados, né? Para ser de Jesus Cristo, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Aí no verso seguinte, o versículo 7, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados, olha aí, para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz assim, primeiro, ele diz assim, ó, a carta está sendo dirigida a vocês. Quem são? Vocês são gentios. E ele está dizendo, e vocês estão em Roma. Então, ele está dizendo assim, a todos os amados de Deus. Esses crentes gentios, amados de Deus, que estão em Roma, chamados para seres santos. Então, olha, vamos só recordar o que nós acabamos de dizer aqui agora. Então, primeiro, ele falou dele, agora ele está falando dos irmãos de Roma. Assim como Paulo recebeu graça, logo depois de receber a graça, ele recebeu o chamado, e aí depois, para obedecer a Deus pela fé, agora ele vai virar para os irmãos de Roma. Ele diz assim, vocês também, ele está dizendo, ó, assim como aconteceu comigo, também aconteceu com vocês. Ele diz assim, vocês que estão em Roma, são chamados para serem santos. Vocês foram chamados por Deus para serem santos. Mas antes de vocês serem chamados para serem santos, vocês foram amados por Deus. Olha aí, olha o versículo. Ele diz assim, a todos os amados de Deus. Então, primeiro Deus amou vocês, e aí depois vocês foram chamados para ser santos. Então, veja, novamente, vamos voltar àquela questão que nós estamos falando aqui. Primeiro, eles foram amados para depois se tornarem santos, e não foram santos para serem amados. Viu a mesma ideia? Primeiro o quê? Não pode inverter. Primeiro Deus ama, e aí Deus transforma eles em santos, são justificados, santificados por Deus, e não o contrário. Então Deus não chamou santos, Deus chamou aqueles que Ele amou, e Deus chamou aqueles a quem Ele amou para serem santos. Gente, olha como isso é precioso para nós, né? Isso quer dizer que cada um de nós veio de uma condição totalmente adversa àquela que Deus desejaria de nós, e aí Deus nos amou mesmo assim, e aí amando-nos dessa forma, Deus nos chamou e nos tornou santos. Por isso Paulo fala lá, em Romanos no capítulo 5, ele vai falar isso, que diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Então, quando Deus nos amou? Quando ainda éramos pecadores, não éramos santos. Então Deus nos amou lá quando éramos ainda pecadores, e aí Ele nos chamou para que nós conhecêssemos a Deus, pudéssemos entregar nossa vida a Ele, para Ele nos tornar santos. Beleza? Que se manifesta na graça, né? Esse amor se manifesta. Aí às vezes as pessoas ficam assim, justamente porque a teologia, ela comanda a prática, né? A prática da vida. Então veja, uma pessoa que acredita que a salvação é pelas obras, né? Então ele nunca será grato ao amor de Deus, grato à graça de Deus. Por quê? Porque ele sempre está tentando fazer para receber. Então, se eu faço para receber, eu estou pagando. Então, aquilo que eu estou pagando, eu não preciso ter gratidão. Não é verdade? Eu posso ter gratidão no supermercado pelo atendimento da pessoa que me cobrou, mas não pelo produto que eu estou levando. Eu estou pagando por ele. Por que eu tenho que ter gratidão pelo produto que eu estou levando? O Espiritismo, ele trabalha nessa situação. Essa é a ideia, né? Está saindo para poder. Pois fazer coisas para os outros, né? Porque a ideia é essa.
A ideia é essa, velho. É a ideia de eu fazer para receber. Então eu estou. O Evangelho prega Outra coisa que eu estou pagando. Você Não é? tem que, né? Ser salvo para poder. Mas no gancho de Beto aí, tem várias igrejas que se dizem, né, evangélicas, que pregam isso também, que a salvação você adquire a cada instante, que você vai... Pelo esforço, né? Pelo esforço. Como também você perde. Perde também, né? Que segurança que tem, né? Porque se depende de mim, eu não tenho segurança nenhuma, gente. Não é nenhuma segurança. Viva ali, né? E aí, a ideia então, olha, se eu estou pagando, então eu não tenho que ter gratidão. O Evangelho é totalmente o inverso, né? Porque eu recebi de graça, então tudo que eu faço é por gratidão. Né? E aí, irmãos, vamos pensar: se alguém está fazendo para tentar adquirir, né, essa pessoa está se esforçando, né, em obedecer para tentar ganhar, não é? E eu que recebi de graça, eu teria que ter muito mais esforço para agradar o meu Senhor, né, que eu não merecia nada e me deu. Mas muitas vezes a gente pensa diferente, né? Porque a gente recebeu de graça, a gente não dá valor, não é? Isso é ruim, né, gente? Não é ruim demais, porque como eu recebi de graça, aí eu penso assim, que isso não me custou nada, então não tem muito preço, né? E é o preço que foi pago. Não custou para mim, né? Mas custou para alguém que me amou e deu sua vida no meu lugar, né? Então, muito mais eu deveria ter uma vida de obediência para agradecer a Deus do que aquele que está tentando comprar a salvação pelo esforço próprio, né? Sim? Não é? Porque é esse que está tentando comprar a salvação, ele está ali lutando todo dia, não está conseguindo, né? E aí vai passo a passo, né? Já imaginou, gente? Eu falo assim, é muito triste, né? A gente vê a pessoa, porque hoje ele fez alguma coisa de mérito, né? E aí ele fica assim, bom, hoje eu estou bem, né? Estou bem na vida, né? Amanhã ele faz uma coisa errada. Aí caiu tudo por terra. Tem que começar Tudo. E é o que Tiago fala lá, né? Se você guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, tornou culpado de tudo, perdeu tudo, né? É como se estivesse chegando na porta e perdeu tudo, voltou lá para trás, né? Amém? Então, aí Paulo fala aqui, então, no verso, né? No verso 7, então, olha, primeiro vocês foram amados, e aí depois vocês foram chamados, e o chamado de vocês foi para que vocês fossem santos, né? A palavra santo aqui, irmãos, é separado daquele grupo de pessoas que não estão servindo a Deus para ser um povo especial, né? Então a palavra santo significa isso, chamados separados, né? Então foram chamados para ser santos, né? A graça e a paz que Paulo fala aqui no texto, dedicando a eles, né? Porque eles são santos, Paulo diz assim: então graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim que a graça de Deus é imensurável, a gente não tem como medir, como dizer que tamanho é essa graça, né? E a sua misericórdia é inesgotável, ou seja, todo dia tem, nunca acaba, né? A misericórdia. E a paz de Deus é inexprimível, não tem como expressar aqui dizendo assim, o que é essa paz? Como que é essa paz? Né? Nós só sentimos, gente, né? Então aqueles que receberam graça de Deus, foram amados por Deus, eles foram chamados para ser santos, e para eles Deus então tem graça, misericórdia e paz, né? Graça, misericórdia e paz. Aí foi a introdução, Paulo trouxe aqui. Aí logo em seguida, irmãos, no próximo parágrafo aí, o próximo tópico que nós vamos iniciar hoje, não vai dar para terminar, mas vamos iniciar hoje, né? Paulo agora vai explicar o porquê da carta. Então, por que Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Roma? Então ele começa falando assim, que primeiramente ele dá graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante à igreja de Roma. Então ele agradece a Deus pela igreja de Roma e ele explica por quê. Por que ele está dando graças a Deus pela igreja de Roma? Ele diz assim, porque em todo mundo é falado da fé dos irmãos. Claro que o todo mundo aqui
é uma hipérbole, né? Um exagero que Paulo está falando. Não é que todo mundo, né, falava da fé, mas assim, entre os irmãos, né, onde a igreja estava, eles falavam bem da fé dos irmãos de Roma. A igreja de Roma era considerada uma boa igreja, né? Uma igreja que estava vivendo a fé. Então Paulo fala assim, ó, eu agradeço a Deus por vocês, porque o testemunho da fé de vocês tem se espalhado. As pessoas têm falado muito bem da fé da igreja de Roma, né? Ele diz, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então tem falado entre os irmãos, está falando que lá em Roma tinha uma igreja que estava vivendo o evangelho, era uma igreja boa, né? Então falando bem da igreja de Roma, é isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo diz assim, que porque ele ouviu falar e todo mundo estava falando, ele agradecia a Deus pela igreja, ele louvava a Deus pela igreja de Roma. Aí no verso 9 ele diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menções de vós em todas as minhas orações. Então Paulo estava dizendo aqui, chama Deus para testemunha, né? Então quando ele diz assim, que Deus é minha testemunha, né? Paulo está dizendo que testemunha aqui, irmãos, a palavra significa alguém que viu, alguém que presenciou, alguém que estava no local, né? Então está chamando Deus, dizendo assim, ó, como se Deus estivesse do lado dele, na visão de Paulo, para ser testemunha do que ele estava dizendo. Então está dizendo assim, ó, Deus é minha testemunha, ou seja, Deus está vendo o que eu estou dizendo para vocês e o que eu faço, o que eu estou dizendo, né? E aí o que era aquilo que Paulo dizia que Deus era testemunha? Que Paulo orava por eles. Agora ele está dizendo assim, ó, Deus é testemunha de que todo dia eu oro por vocês. Então não era outra pessoa, né? Era quem? O próprio Deus, que vê tudo e em todo lugar, né? Beleza? Pastor, a gente colocar assim que Deus é testemunho daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. É muito sério, né? É muito sério, né? Porque a gente tem certeza da paz no coração da gente, que a gente fez certo, mesmo que podem dizer que a gente fez errado. Mas Deus é testemunho. Porque não tinha ninguém, provavelmente em alguns momentos, poderia ter alguém junto com Paulo, vendo Paulo orar, mas em todo o tempo não, né? E aqui Paulo está falando, não, em todo o tempo, incessantemente. Essa palavra, irmãos, incessantemente, quer dizer assim, sem cessar, sem parar, né? Então é uma palavra que mostra uma atividade contínua, é uma atividade que não cessa, né? Então está dizendo assim, ó, que incessantemente, ou seja, sem cessar, eu faço menções de vocês nas minhas orações, né? Paulo falando, ele orava pela igreja, né? Lá de Roma, e o sentido é sempre, né? Isso significa todos os momentos que Paulo estava orando, Paulo lembrava da igreja. Então é continuamente, em todas as orações, né? Em todo o tempo que Paulo orava. E aí Paulo vai mostrar agora qual era a oração, qual o motivo de Paulo colocar essa igreja diante de Deus em oração. Então, se você observar aí, ele diz assim, faço menções de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitá-los. Então Paulo estava orando pela igreja, agradecendo a Deus pela vida da igreja, mas estava suplicando a Deus que desse uma oportunidade para Paulo ir a Roma. Ele falou, eu quero visitar vocês, e eu oro pedindo a Deus para que Deus dê a condição para fazer isso. Depois ele vai falar que ele estava sendo impedido de ir, até o momento, ele não foi porque ele foi impedido, mas ele está dizendo, eu estou orando pedindo a Deus. Irmãos, isso mostra uma coisa muito importante, que a ideia aqui é uma ideia de que Paulo estava submisso à vontade soberana de Deus, de que até uma simples viagem, irmãos, nos nossos olhos, dependia da aprovação e a condição de Deus, né? Então veja como que isso também é prático para nós, irmãos, porque às vezes
a gente tem o costume de colocar diante de Deus as coisas que são maiores e na nossa visão, e às vezes coisas difíceis na nossa visão. Mas Paulo está mostrando aqui que toda a vida dele dependia do quê? Da aprovação de Deus. Ele era submisso à aprovação de Deus. Então, cada parte, cada situação que Paulo estava vivendo, ele estava vivendo debaixo da soberania e direção de Deus, até uma viagem para visitar uma igreja. E ele falou lá na carta aos Tessalonicenses, que quando ele iria visitar os Tessalonicenses, diz que o inimigo impediu Paulo de chegar. Noutra ocasião ele falou assim, que o Espírito de Deus impediu ele de ir para tal lugar. Então, Paulo tinha consciência de que toda a obra que Paulo está fazendo, que era o que ele foi chamado por Deus para fazê-la, ele tinha consciência de que tudo aquilo ali estava dentro da direção de Deus, não era nada que ele por si mesmo decidia fazer. Então, o desejo de Paulo ir para Roma era um desejo interno de seu coração, mas ele estava submisso à aprovação de Deus, à direção de Deus, para Deus abrir as portas para que ele fosse. E na verdade, irmãos, Paulo foi em Roma. Era vontade de Deus que Paulo chegasse perante César. Ele falou lá no chamado de Paulo, você vai levar o meu nome perante reis. Então lá no chamado Deus falou, você vai pregar a César, lá em Roma. Então Paulo sabia que ele ia para Roma, mas ele não sabia quando e nem como. Então o quando ele estava submetendo à vontade de Deus. Então dizendo, quando Deus liberar eu vou, mas eu estou esperando Deus abrir a porta. Até agora Deus não abriu a porta. E como Paulo iria para Roma, Paulo jamais suspeitava disso, né? Paulo pensava que iria lá visitar a igreja de Roma, como ele estava visitando as outras igrejas normalmente, né? Ele passava confirmando a fé dos irmãos nas outras igrejas. Mas quando ele foi para Roma, ele foi preso, então impedido de viajar normalmente, né? Lembra os irmãos, a viagem, inclusive a viagem de Paulo a Roma foi cheia de perigos, né? De tumultos, né? Lembra os irmãos que a embarcação, né? Quando ele pegou o navio para Roma, né? Preso, né? O navio ficou 17 dias perdido no mar, numa tempestade. Uma tempestade que durou 17 dias, né? Que perderam tudo, só não perderam a vida, porque Deus mandou um anjo para falar para Paulo, tudo vai se perder, menos a vida de cada um de vocês. E Paulo confortou os marinheiros e os tripulantes, dizendo, Deus me falou essa noite, que ninguém vai se perder. E aí o navio se rachou, né? Perdeu lá no meio do mar. Eles caíram numa ilha chamada Malta. Quando chegou lá, Paulo foi acender uma fogueira, lembra? Pegou os ramos para jogar na fogueira e tinha uma cobra. A cobra mordeu Paulo, né? E aí os homens viraram e falaram assim, esse homem é condenado mesmo. Aí não morreu no mar, agora vai morrer pela mordida da cobra, né? E aí não aconteceu nada, né? E encontrou um pai de Públio lá na ilha, que estava ardendo de febre, provavelmente com difteria, né? E aí Paulo orou por ele, e ele foi curado, né? E aí despediram de Paulo, né? Levando para Roma noutra embarcação, para que ele pudesse chegar ao final da sua viagem. Chegou em Roma, mas chegou preso, né? Então, irmãos, isso traz uma mensagem para o nosso coração, né? Muitas vezes nós achamos que nossa vida e nosso destino, nossa história está dependendo das nossas mãos, das nossas atitudes, do nosso querer, do nosso executar, né? Muitas vezes nós achamos que as coisas dependem da graça de Deus, mas da nossa participação nelas e decisão delas, né? Tem alguém que diz assim, Deus disse, faz a sua parte que eu te ajudarei, né? Não existe isso, isso é heresia, né? Não existe isso. Tudo está debaixo das mãos de Deus, tudo. E quando nós insistimos a agir pela nossa própria vontade, sem buscar a direção de Deus, irmãos, nós estamos muitas vezes correndo o risco de estar agindo contra Deus, contra a vontade de Deus, porque às vezes nós estamos tentando insistir numa coisa
que não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Nós, como igreja, nós precisamos ser submissos à direção e orientação de Deus para a nossa vida. Então, nada pode começar na nossa vida sem oração, irmãos. Sem colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir a direção do Senhor para aquele dia que nós vamos viver, para aquilo que nós temos obrigações de fazer, aquilo que nós pensamos em realizar naquele dia, precisa estar debaixo da mão do Senhor. Nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, né? Então, muitas vezes, quando nós insistimos em algumas coisas que Deus fecha a porta, nós estamos insistindo em algo que muitas vezes é contra a vontade de Deus. Por isso nós precisamos de direção, nós precisamos de orientação, né? E às vezes nós estamos insistindo em coisa que está sendo para ruína e não para a bênção da nossa vida. E tudo aquilo que Deus tem para nós, mesmo que seja através de situações difíceis e complicadas na nossa vida, mas o resultado sempre será o melhor, porque Deus é que está na condução, Deus é que está na direção da nossa vida, né? Às vezes eu tenho insistido com coisas que não fazem parte da vontade de Deus. E aí aqui Paulo mostra assim, que até essa simples viagem para Roma, né, na visão de muitos, né, que seria pegar um navio ou um animal e chegar pelas estradas até Roma, isso foi mudado completamente, né? Porque Deus tinha um propósito, né, e o propósito era outro para a vida de Paulo. Agora Paulo mostra no texto aí qual era o motivo dele para a viagem de Roma. Por que ele queria ir a Roma? Né? Então ele vai no verso seguinte e ele fala sobre isso. Versículo 11, olha aí, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então Paulo estava dizendo assim: olha, eu quero muito ver vocês, para que eu possa transmitir para vocês um dom espiritual, aqui, ou seja, aquilo que Deus estava falando no seu coração, né? Aquilo que ele conhecia do Evangelho, a experiência dele com a palavra de Deus. Então ele queria transmitir isso para a igreja de Roma. Então, em outras palavras, está dizendo: eu queria abençoar vocês, eu estou indo aí, meu desejo, né, não é visitar Roma para ver, conhecer Roma, meu desejo não é para usufruir de alguma coisa material em Roma, né? Mas o meu desejo de ir em Roma é para compartilhar com vocês um dom que Deus me deu, um dom espiritual que Deus me deu. Qual era o dom que Deus deu para Paulo? Pregação do Evangelho, da palavra. E ele está dizendo: eu estou indo aí, é para isso, estou indo aí para compartilhar com vocês, esse é o motivo da minha viagem, né? E olha como Paulo usa aqui a palavra que ele diz aqui, que o dom é espiritual. Então não é uma questão de capacidade própria, não é um dom que ele nasceu com ele, ou que ele adquiriu por meio de conhecimento e tal, porque muitas pessoas têm a condição de compartilhar conhecimentos que ele adquiriu no decorrer da vida, ou por meio de estudo, né? Então a pessoa estudou, adquiriu conhecimento e ele pode transmitir, mas Paulo está dizendo aqui: não, o que eu quero transmitir para vocês é um dom espiritual, ou seja, aquilo que é espiritual que eu recebi do Senhor, para eu passar para vocês, para eu compartilhar com vocês. Então ele chama esse dom aí, né? A palavra é carisma, é graça, né? Uma graça que eu recebi de Deus. E ele diz assim, que o objetivo é para que os cristãos lá de Roma, eles fossem fortalecidos, né? Então ele usa a palavra aqui, no verso 11, ele fala assim: para que sejais confirmados. Confirmado aqui é no sentido de fortalecer. Eu já conheço um pouco da palavra, e agora vem a outra palavra para me fortificar, para me fortalecer, né? Para me dar a condição de viver a minha vida aqui. Aí quando Paulo fala sobre isso, Paulo, tão simples e humilde, que Paulo diz assim, que ele tinha para dar, mas ele esperava receber de Roma. Então olha o verso seguinte, verso 12, ele diz assim: isto é. Então primeiro ele disse assim: eu quero ir aí para compartilhar com vocês algum dom para confirmar vocês, né, para firmar vocês na fé. Mas aí no verso 12 ele diz assim: isto é. Então o isto é aí é uma forma de corrigir aquilo que ele estava dizendo, porque parecia assim que ao dizer isso, a igreja podia pensar que Paulo estava se orgulhando do conhecimento que ele tinha, da vida espiritual dele, né? Então ele coloca isto é no sentido assim: para aí, deixa eu corrigir, né?
É isso mesmo, eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual, mas também, aí ele diz, isso é, para que em vossa companhia, olha, reciprocamente, diz ele, né, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo assim, ó, eu tenho para dar, mas eu sei também que eu vou receber. Entendeu? Então, por isso que ele diz assim, mutuamente, ou seja, eu e vocês. Então, juntos, nós vamos nos edificar. É isso que eu estou dizendo. Eu vou contribuir, levando um dom espiritual para vocês, mas também eu vou receber de vocês algo importante. Ou seja, Paulo diz, eu espero também crescer no relacionamento com vocês. Irmãos, a fé é isso, né? A fé, quando ela é compartilhada entre irmãos, ela é para isso, né? Ou seja, é para eu fortalecer e ser fortalecido, eu confortar e ser confortado, eu edificar e ser edificado. Então Paulo corrigiu aqui a maneira de dizer, né? Para que condição assim de humildade desse servo de Deus, né? Então, se a gente for parar e pensar quem era Paulo e a condição que Paulo tinha, a gente poderia pensar assim, a igreja de Roma não tinha nada para oferecer para Paulo, né? Mas Paulo diz, não, tem sim, eu vou aprender com vocês, como eu vou ensinar, mas eu também vou receber, né? Ou seja, eu estarei abençoando vocês e ao mesmo tempo serei abençoados por vocês. Então é a consciência, né, de que ele estava lá levando o evangelho, mas que ele também estaria sendo abençoado e recebido, né? E aí, no verso seguinte, irmãos, agora, versículo 13, né? Ele fala assim, ele vai justificar porque ele não foi ainda. Então, primeiro ele falou do desejo de ir, ele falou qual a razão de ir, aí agora ele vai justificar dizendo assim, por que eu não fui ainda até vocês? Aí ele diz assim, porque não quero, irmãos, versículo 13, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no qual tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então está dizendo assim, ó, por que eu não fui ainda? Né? É porque eu fui impedido. O que impediu Paulo de ir? Bom, primeiro, porque não era ainda a vontade de Deus, não era a hora de Deus para Paulo ir. E segundo, é porque outras atividades estavam tomando o tempo de Paulo, porque Paulo estava confirmando as outras igrejas, então ele estava passando por outras igrejas. Ele diz assim, olha, é como se ele tivesse feito um programa, um trajeto, né? E nesse trajeto de levar o evangelho, ele está dizendo assim, ó, até agora eu ainda não consegui chegar até vocês, mas meu desejo é chegar até vocês. Então Deus vai dar a oportunidade para eu chegar. Ele diz, eu fui até agora impedido, por essas razões. Aí ele diz assim, e a razão de eu estar entre vocês aí, que eu penso de estar entre vocês, além de confirmar a fé de vocês e ser também enriquecido por meio de vocês, ele diz assim, também é para conseguir algum fruto entre os gentios. Qual é esse fruto que eu estava pensando aqui? Era ganhar pessoas para Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, eu vou para ajudar vocês, para fortalecer vocês, mas eu também quero aproveitar para ganhar pessoas para Cristo, né? Aí vamos voltar à história de Paulo, né? Então Deus havia dito que ele seria chamado para pregar o evangelho perante reis, autoridades e gentios, né? dos povos. Então agora ele estava indo para Roma, e lá ele teria a oportunidade de pregar aos reis. Então na carta aos Filipenses ele diz assim, que muitos da casa de César, né, vos saúdam. Então, ou seja, alguém que era lá do círculo do imperador romano, tinha convertido. Depois ele fala assim, que toda a guarda pretoriana já conhecia o evangelho. Então a estada dele em Roma resultou que os guardas, né, lá da guarda pessoal do império já conheciam o evangelho, né? Então o fruto que ele está falando era justamente esse, de pregar o evangelho perante os reis, autoridades e gentios. E agora ele estava imaginando que ao chegar lá isso iria acontecer, né? E aí então Paulo
mostra agora por que ele tinha essa visão de ir lá para pregar o Evangelho em Roma. Ele diz assim: porque eu sou devedor, verso 14, porque eu sou devedor a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, gregos e bárbaros, né? Gregos é todos aqueles que eram de língua grega, né? Ou seja, pessoas que falavam o grego, que estavam morando em Roma e falavam grego. Bárbaros eram pessoas que eram de língua estrangeira. A palavra bárbaro dá o sentido assim, de o bar ser repetido várias vezes. Então, quando você ouve uma língua estrangeira e você não conhece a língua, a tendência de você pensar é que ela está repetindo o mesmo som, né? A mesma sílaba. E aí Paulo está falando que bárbaro seria esse, né? Que não conhecia o grego, não falava grego, mas estavam lá, e Paulo disse: eu vou pregar para eles também. Quando ele diz aqui sábios, ele está referindo a pessoas que tinham autoconhecimento, ou seja, pessoas que eram intelectualmente preparadas, pessoas que conheciam, né, mesmo as questões intelectuais, né, eram pessoas formadas. Quando ele diz ignorantes aqui, ele não está falando de pessoa que era bruta, de pessoas que não era difícil relacionamento, como muitas vezes nós falamos, né? Fulano é ignorante é porque fulano é difícil de relacionamento. Não, ignorante aqui é pessoa sem conhecimento, né? Então ele falou dos sábios que tinham muito conhecimento e falou dos ignorantes, aqueles que não tinham conhecimento. Então ele diz: eu sou devedor. Então ele diz assim: ó, há uma dívida minha para pagar. Qual que é essa dívida? Pagar com o que, gente? O que ele está dizendo? Ele fala logo em seguida, com o Evangelho, né? E aí, por que ele era devedor? Então Paulo diz isso. Por que ele era devedor? Ele diz assim: porque eu recebi a graça, eu fui chamado, eu me tornei apóstolo para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que eles pregassem o Evangelho. Então ele diz assim: eu estou como devedor, né? Porque eu recebi graça, eu fui chamado, eu me tornei apóstolo, eu fui enviado para pregar o Evangelho a essas pessoas. Então eu estou devendo. Quando ele escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho que me orgulhar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, dizer, se não pregar o Evangelho. Então ele está dizendo: ó, sobre mim pesa essa obrigação. Ele diz: porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então por isso ele está dizendo: eu sou devedor, eu me considero, né, devedor. É como se eu tivesse uma dívida para com eles. Por isso, irmãos, o desejo tão grande de Paulo de chegar até Roma. Ó, deu conta de terminar o parágrafo. Bacana, né? Então, próxima semana nós vamos estar falando sobre o versículo 16 e 17 aí. Ele vai demandar um bom tempo nosso aqui, viu, gente? No versículo 16 e 17. Leia o versículo. Se tiver dúvida, anota para a gente poder esclarecer aqui. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Beleza? Pastor, eu pensei igual ao falando aqui, e é para poder dar autoestima para propriedade e também receber, porque nunca a pessoa pensa que ela sabe tudo, mesmo que ela esteja ensinando, ela sempre tem alguma coisa, o outro tem sempre alguma coisa para oferecer. Só aqueles que são orgulhosos, né, Tereza? Que acham que sabem tudo e não tem nada para aprender, né? Porque sempre tem alguma coisa para oferecer. E outra coisa que eu fico vendo aqui também, é que muitas vezes a gente fala assim: não, mas sair de um treinador, Paulo foi assim seguido. E agradecendo. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, e glorificando a Deus. Eu falo assim: nós também segue uma guerra de tribulação. Oi? Hoje é dia da escola dominical, né? A pessoa que não tem a escola, não sei como que acontece essa pessoa. Mas junta a escola aqui com as revelações que a gente recebe, isso eu acho que com os tempos. Até com o tempo. Porque a pessoa, for fazer uma retrospectiva da vida espiritual,
pessoa vai entender melhor. Porque quando fala que de Abraão fala de uma grande nação, né, seria como as estrelas do céu, a areia da praia do mar. E esses homens global, e foi agraciado para evangelizar, essas pessoas, o objetivo era de juntar esse povão que sabe que lá com Abraão, de farei. Se farei. Porque foram muitos discípulos escolhidos, apóstolos chamados, né, para cumprir essa obrigação. O Senhor está aí hoje ensinando aí essas coisas. E todos os missionários que levam a palavra de Deus, o Evangelho, mas o significado dessa vida, porque todo cristão, para copiar, parece que é uma sequência, Jesus não revidar na hora de tomar o bufetão, né? Para ele não revidar, sendo ele Deus, tinha condições de revidar, né? Para depois aquele diácono que morreu apedrejado, também comportou da mesma maneira de Jesus, né? E Jesus veio ao mundo evangelizando, e os discípulos também evangelizando, para a pessoa igual nós somos alcançados pelo Evangelho, viver essa vida e entender que ninguém é justo, ninguém consegue viver sem pecar, que a dependência de Deus é demais, né, para poder lidar com a circunstância, porque eu notei, eu percebi que tem pessoas que não cometeram, não tinham intenção nenhuma de fazer nada errado, e foi pego de surpresa em circunstância que pecou e arrependeu tremendamente. Eu fico lembrando como que Deus quer ser glorificado, sendo que Ele escolheu, até Ele fala que escolheu, chamou pessoas ignorantes, né? Pessoas que eram completamente sem condições, né? Porque Ele quer ser glorificado. Isso, e Paulo falando lá aos Coríntios que a maioria deles eram assim, né? Eram assim. Não eram sábios, né? Exatamente. Não eram de nomes de nascimento. Exatamente. Mas, seu Jonas, a gente fica pensando como que o chamado de Deus faz diferença, né? Vamos pensar na nossa história como igreja, né? Os puritanos saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, fundaram a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Um dia, um homem de Deus foi tocado por um avivamento que chamava Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards estava pregando e um jovem ouviu o Evangelho e sentiu o chamado de Deus para vir pregar o Evangelho no Brasil. Deus tocou no coração dele, se chamava Ausberg Greenside. Ele casou, veio para o Brasil. Quando chegou aqui, um ano depois, a mulher dele morreu de febre amarela. Deixou uma criança. Ele ficou 6 anos no Brasil. Durante 6 anos no Brasil, ele fundou uma igreja presbiteriana em Brotas, São Paulo, uma igreja em São Paulo, uma igreja no Rio, e fundou um presbitério. 6 anos depois ele morreu, depois que ele chegou. E hoje, o tamanho que é a nossa igreja no Brasil. Por causa de um homem que resolveu ouvir o chamado de Deus e vir para cá. Isso é precioso de pensar, né? Hoje nós somos frutos de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, né, através de um homem chamado Jonathan Edwards, né, um presbiteriano que pregou o Evangelho, e aí no avivamento um rapaz se converteu e se dedicou a vir para o Brasil, né, e pregar o Evangelho no Brasil. Imagina, uma pessoa sair recém-casado, vir para uma terra totalmente distante, diferente, para pregar o Evangelho. E hoje nós somos essa multidão de crentes, né, que foram por um chamado de Deus lá no passado. Né? Deus colocou no coração dele aquilo que ele tinha colocado no coração de Paulo quando ele quis ir para muitos lugares. Né? E aí essa pessoa veio até nós e nós também somos responsáveis por isso. Né? E aí o mesmo chamado que Paulo recebeu
de que Simon recebeu, nós também recebemos, né? Nós somos chamados para poder viver o Evangelho e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, né? Como igreja. Bem? Amém. Então, na próxima semana nós vamos aqui no versículo 16, tá? Vamos ficar em pé então, vamos terminar, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, pela palavra e vamos receber a bênção de Deus. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo estudo da tua palavra, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos deu hoje de ouvir e aplicar essa palavra, Senhor, à nossa vida, ao nosso coração. Pedimos tua bênção no restante desse dia, a direção do Senhor sobre nós, ó Pai, e a tua graça, Senhor, nos sustentar durante todo esse dia, Pai. Pedimos também, Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, se manifeste sobre nós, sendo paciência, ó Deus, com as nossas falhas, os nossos erros, mas que estejamos, Senhor, sempre com o nosso coração grato, disposto, ó Deus, a te obedecer e fazer, ó Pai, a tua vontade, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, Pai. Especialmente, Senhor, pelo chamado do Evangelho, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por pessoas que o Senhor chamou lá no passado e que através delas, ó Deus, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecer o Senhor. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, por tua bondade e oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje nosso culto às 18 horas.